Prosseguindo no estudo das duas testemunhas, o capítulo 6 do material didático vai analisar qual o tema da pregação. Né? É uma pergunta: do que elas testemunharão? Qual é a mensagem das duas testemunhas? Eu sempre enfatizo que muitos estudos que eu assisti das duas testemunhas buscava saber quem são as duas testemunhas. Isso também é importante, porque toda a Bíblia é importante, claro. Porém, o principal é identificar a mensagem. Elas vão falar de Jesus para os judeus. Então, essa é a principal questão a ser entendida no estudo das duas testemunhas. O comentário diz: Jesus Cristo será o centro da mensagem das duas testemunhas. Elas certamente evidenciarão aos judeus de então que de todos os homens que se apresentaram como Messias, Jesus foi o único que realmente apresentou qualidade de um Messias espiritual. Porque nós conhecemos na história dos judeus, muitos se apresentaram como Messias, né? O comentário prossegue. A Enciclopédia Judaica, no seu comentário sobre falsos messias, reconhece isso. Apesar de não considerarem que Jesus seja este Messias, eles comentam que todos, com exceção de Jesus Cristo, levaram os judeus a se envolverem em guerras que resultaram sempre em muitas mortes de judeus. Um dos exemplos nós temos no ano 132 a 135 da era cristã, numa revolta dos judeus contra os romanos que causou uma grande destruição. Foi um momento clássico na história dos judeus, desses judeus que se apresentaram como Messias, né? O comentário prossegue. Certamente as duas testemunhas citarão estas coisas. Apresentarão Jesus como um Messias pacífico que veio libertar os judeus do jugo de Satanás e não do jugo dos romanos, enquanto outros candidatos a Messias sempre ofereceram libertação do jugo dos homens. E farão lembrar aos judeus as palavras de Jesus que disse: eu vim em nome do Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5,43. E evidenciarão que este outro é exatamente o homem com quem eles fizeram aliança e estão dando ouvido, porque a profecia de Isaías, a profecia de Daniel, diz que eles farão uma aliança com o anticristo. Esse testemunho começará a abalar o reino do anticristo e abalará as relações de Israel com o anticristo. Certamente as duas testemunhas, elas têm uma influência na quebra da aliança de Israel com o anticristo, porque elas vão, claro, denunciar o anticristo como sendo um falso ungido. Certamente os judeus verdadeiros, ou seja, aqueles que levam o judaísmo a sério, darão ouvidos à profecia das duas testemunhas. Aqueles que derem ouvido acabarão por se convencerem que elas estavam certos quando verem a perseguição que Daniel descreve assim: e sob as asas da abominação virá a assolação. Bom, Daniel disse que essa assolação, essa abominação, ela tem um ponto na história de Israel em que ela vai acontecer, na metade da última semana, que é a grande tribulação. A grande tribulação é a última das 70 semanas de Daniel. Interessante, se a abominação da desolação ocorre na metade da grande tribulação, quando a aliança é rompida, esse é também provavelmente o momento da morte das duas testemunhas, porque elas profetizam por 3 anos e meio. Tudo indica que elas profetizam na primeira parte da grande tribulação, denunciando a aliança de Israel com o anticristo. Então, se elas profetizam por 3 anos e meio, elas morrem na metade da grande tribulação.
Então, o testemunho delas e o sinal que se segue, né? Os sinais que se seguem com a morte, ressurreição e ascensão aos céus dessas duas testemunhas, certamente vai influenciar na conversão de mais israelitas. O comentário prossegue. Alguns só recorrerão a Jesus Cristo como Messias verdadeiro quando estiverem prestes a serem destruídos. Ou seja, a grande tribulação iniciando, as duas testemunhas começando a pregação, certamente terão alguns israelitas que começarão a crer. A metade da grande tribulação, esse número deve crescer por causa dos sinais. A segunda parte da grande tribulação, com o anticristo perseguindo os israelitas e aproximando-se o fim da grande tribulação, certamente vai aumentar a conversão de Israel, nesse momento que o anticristo estará perto de destruí-los. O comentário prossegue, e isso ocorrerá no fim da grande tribulação. Resumindo, no primeiro período da grande tribulação, as duas testemunhas estarão profetizando, mas muitos não darão crédito, porque estarão acreditando ser boa a aliança que fizeram com o anticristo, pensando ser este o Messias. Mas quando chegar o segundo período da grande tribulação e o anticristo matar as duas testemunhas e começar a perseguir Israel, ao ponto de no final deste segundo período estar prestes a destruí-los, aí todo Israel se converterá e todo Israel será salvo. Aí você pode ler Romanos capítulo 11, que o apóstolo Paulo fala, desde o momento que Israel foi cortado e nós fomos enxertados no lugar de Israel, até a grande tribulação, quando Israel será novamente enxertado na boa árvore que é Jesus Cristo, ou na boa árvore que é Deus. Então, tudo isso nós podemos responder então que o tema da pregação das duas testemunhas claramente é Jesus Cristo. Anunciar ele como verdadeiro Messias. E, claro, anunciando também que o homem recebido como Messias pelos israelitas, na verdade, é um falso Messias.